gente vivesse numa sociedade onde não existisse casamento, ou pelo menos não esse casamento tradicional que a gente conhece entre homens e mulheres, que é o mais socialmente aceitável. Parece um pensamento meio louco, né? Mas é basicamente isso no que acreditam os MGTOWs. Para quem não sabe, são homens que fundaram uma ideia. Eu não vou dizer movimento porque eles não gostam de dizer que é movimento, tá? Mas eles têm uma ideia um pouco diferenciada do estilo de vida. Numa tradução livre do inglês, MGTOWs seria homem seguindo seu próprio caminho. E são homens que acreditam que não é útil para os homens se casarem e constituir família, que isso seria um grande prejuízo. Bom, então vamos pensar. Eles são homens que não querem se casar. Partindo desse princípio, qual seria o problema disso? Problema nenhum, né? Porque ninguém é obrigado a se casar. Quem vende pra gente ainda essa ideia de que o casamento é essencial para a felicidade do ser humano são ainda os resquícios que a gente vive da sociedade patriarcal, que antigamente dizia que para o homem dominar os territórios, ele tinha que ter o máximo de descendentes possíveis, e para ter vários descendentes, ele precisava de uma esposa que gerasse muitos filhos para ele. Então essa era a premissa básica de que precisava existir casamento. E quando uma mulher não podia ter filhos, isso era um grande problema, e esse homem arrumava uma segunda esposa e concubinas e etc., porque na verdade o importante não era o casamento em si, mas os filhos que seriam gerados daquele casamento. Também tem a segunda questão, que é biológica, que querendo ou não, a nossa mente nos inclina a buscar aquilo que o nosso corpo é previamente programado a fazer. E como quando a gente entra na adolescência, a gente entra na idade reprodutiva, que é normal que a gente tenha esse ímpeto para reproduzir a espécie, é normal então que a gente busque parceiros. Bom, mas nem todo mundo quer exercer essa parceria que é um casamento. E isso não teria problema nenhum. Porque a gente tem que pensar que não existe apenas uma única forma de ser feliz. A gente não precisa se casar para encontrar a felicidade na vida. A gente ainda foi criado vendo aqueles contos de fada, que o final feliz da história é só quando o príncipe se casa com a princesa e eles são felizes para sempre, e nunca tem nenhuma história contando o que aconteceu depois do casamento. Mas querem vender pra gente a ideia de que só existirá a felicidade quando você encontrar sua alma gêmea, sua metade da laranja, porque existe no mundo alguma pessoa perdida que é a sua metade, blá blá blá, e tem que ser assim a todo custo. E não necessariamente isso é uma verdade. Tanto homens quanto mulheres têm visto que é possível sim você ser feliz sem a necessidade de você ter um parceiro ou exercer um casamento, ou você pode ter vários parceiros, ou você pode não ter nenhum, ou você pode ser feliz ajudando sua família, ou você pode ser feliz viajando o mundo, ou você pode ser feliz ajudando a causa animal, ou você pode ser feliz fazendo trabalho social. Enfim, não existe uma única forma de ser feliz, nem todo mundo será feliz dentro do quadradinho de um casamento. E é basicamente essa ideia que os MGTOWs trazem. Porém, existe uma intenção por trás dessa filosofia. E é sobre essa intenção que a gente vai conversar um pouquinho. Se fosse só a ideia do não casar, porque é possível que você seja feliz sem ter uma outra pessoa, não teria problema nenhum. A gente realmente precisa desmistificar essa ideia que, porque uma pessoa é solteira, ele é encalhado, ele é infeliz, ele é carente, blá blá blá. Não, às vezes ela só tem uma outra forma de ser feliz, mas o problema dos MGTOWs não é esse, ok? A questão é o seguinte, eles começaram a se organizar mais efetivamente a partir de 2010, embora já tenha resquícios de homens com esses pensamentos contra o casamento desde o século XIX, embora fossem menos comuns, mas aí com a propagação na internet, dos fóruns, eles começaram a se popularizar. E começou a surgir mais homens com essa ideia do não casamento e de viver uma vida celibatária. É importante deixar claro que os homens que seguem essa filosofia, eles não são homossexuais, tá? Antes que alguém acredite, é porque eles são gays e não querem se casar com mulheres. Não é essa a questão, eles também não querem se casar entre si. Não é esse o ponto. Eles assumem um estilo de vida basicamente celibatário. Então, quer dizer, eles até podem sentir alguma atração física por mulher, porém eles não exercem essa atração.
Os mais radicais mesmo, eles não exercem nenhum relacionamento, nem mesmo casual com mulheres. Eles acham que todo tipo de relacionamento com mulher é uma forma de exploração onde eles saem no prejuízo. E aí que tá o X da questão. Eles são contra o casamento porque eles acreditam que, em caso de separação, a mulher será muito mais beneficiada pela lei do que o homem. Bom, por que eles acreditam nisso? Vamos pensar. Existem algumas leis que beneficiam, digamos, as mulheres. Leis que seriam essas: Lei Maria da Penha, lei contra o feminicídio, já que existe tanta violência doméstica contra as mulheres dentro dos seus lares. Na maioria dos casos de separação, quem fica com a guarda dos filhos é a mulher. Que mais? No Minha Casa Minha Vida, que o governo lançou já há alguns anos, né, os governos anteriores, normalmente os imóveis ficavam mais no nome das mulheres, se entendiam que elas eram as responsáveis da casa, e tem algumas outras questões jurídicas também. Então, por isso eles acreditam que a mulher é a mais beneficiada. Também tem a questão que mediante uma separação, a mulher é a mais provável de receber pensão, mesmo que ela não trabalhasse fora, mesmo que ela não trabalhasse também, normalmente há uma divisão dos bens. Então eles acreditam que se casar e se separar, pode ser que eles saiam muito no prejuízo ao final da relação e por isso o casamento não compensaria. E a gente vai conversar um pouquinho porque que esse pensamento é um pouco equivocado, tá bom? Vamos lá. Bom, primeiro ponto. De fato, na maioria dos casos, são as mulheres que ficam com a guarda dos filhos, sim. Bom, mas então será que é porque todos os juízes são bonzinhos com as mulheres e malvados com os homens? Não. Existe uma causa muito real para isso. Só no Brasil a gente tem mais de 5 milhões e meio de crianças que não têm o nome do pai no registro. E aí a gente tem que se perguntar, por que não existe o nome desse pai? Será que é porque mais de 5 milhões de mulheres não quiseram que os homens assumissem seus filhos e quiseram criá-los totalmente sozinhas? Na maioria das vezes é porque esses homens simplesmente se eximiram da sua responsabilidade. Não raro você vê homens que quando se separam, eles se separam dos filhos também e vão para novos casamentos e abandonam os filhos da primeira relação porque não se veem mais responsáveis por aquilo. Então daí você vê de onde parte esse princípio da justiça do filho ficar com a mãe, porque na verdade é sempre a mãe que arca com a responsabilidade maior de continuar cuidando daquela criança. Mesmo com o fim do casamento, ela não vê como uma forma de se livrar dos filhos o mais rápido possível. E muitos homens têm esse pensamento, ou que basta dar ali uma pensão mínima e que aquilo basta. E alguns homens ainda fantasiam que as mulheres estão sonhando em viver às custas da pensão de R$ 200 dele, como se aquilo fosse mudar a vida dela, fosse o sonho de princesa dela receber aquela pensão minúscula. Então já é uma questão a ser desmistificada. Eu não sou advogada, tá? Então eu não vou entrar em todos os termos jurídicos da questão, não tenho especialização para discutir isso, mas estou me baseando no que a gente já vivenciou, no que a gente já observou e no que acontece, mas realmente eu acho que vale a pena a gente até buscar uma explanação de mais especialistas na área, mas estou discutindo um pouco para a gente conhecer junto, tá bom? Outra questão, pensão em caso de separação, pensão para o cônjuge, não ocorre somente para a mulher, ok? Se entender que o homem era o mais necessitado na situação, sim, é possível que o homem receba. As pessoas têm essa ideia de que é só para a mulher, mas não é verdade. Agora, por que a mulher recebia na maioria dos casos? Porque até alguns anos a nossa sociedade ainda tinha boa parte das mulheres que não trabalhavam fora, que não construíam patrimônio fora, e por causa disso, elas então, mediante uma separação, não tinham nenhuma fonte de renda. Questão de partilha de bens, quando o casamento se encerra, existem várias formas de você se casar hoje em dia. Então, você pode se casar com comunhão total de bens, com separação parcial de bens ou com separação total de bens.
e existem até contratos que podem ser feitos por fora, inclusive até contratos de namoro hoje em dia, contratos de união estável, se você quiser assegurar seus bens de uma forma um pouquinho mais separada, sem que nenhum dos dois da relação tome prejuízo em caso de separação. Então eu não entendo por que tanta preocupação de que vai ficar depenado, né? Ainda existe essa ideia de que quando o homem se separa, a mulher leva tudo e ele fica sem nada. Se isso fosse verdade, o Fábio Júnior não tinha casado 7 vezes e estava rico até hoje, né, gente? Ele deve ter um advogado muito bom, com certeza. Outro ponto que a gente tem que considerar é que existe uma série de benefícios dentro do casamento. Olha só que interessante. Os dados que eu citar para vocês, eu vou ir deixando aqui no cantinho da tela para vocês verem a fonte, que não é da minha cabeça, ok? Então, vamos lá. Seguindo a estatística do IBGE, do último IBGE que teve, sobre a taxa de nupcialidade, um dado interessante, o casamento ele vai aumentando, principalmente entre os homens com mais de 50 anos. O que acontece? Normalmente os homens dessa faixa etária, eles já estão se casando por uma segunda vez, mas foi avaliado que os homens com 50, 60 anos, eles passam a dar mais valor no casamento, até mesmo do que as mulheres. E você tem o dobro de homens casando nessa faixa etária do que de mulheres. Por quê? Porque normalmente nessa idade as pessoas já foram casadas e os homens se dão conta que o casamento é muito benéfico para o bem-estar deles. Algumas mulheres, às vezes por já terem sofrido muito no primeiro casamento, elas preferem optar por não se casar novamente, mas o número de homens predispostos a se casar novamente é o dobro do das mulheres. Esses homens podem ter encerrado a primeira união não só por divórcio, mas também às vezes por ficarem viúvos, e eles entendem que o casamento é muito útil para eles, sim, é uma forma de bem-estar, é uma forma que eles se sentem mais acompanhados, se sentem mais felizes. Então, se o casamento fosse tão ruim assim para o homem, eles não seriam mais predispostos a se casar novamente do que as mulheres. Outra questão que a gente tem que considerar é qual que é o maior motivo de divórcio entre os casais? Se a preocupação dos MGTOWs é uma possível separação, qual seria então o maior problema do divórcio? Também pela pesquisa do IBGE, as duas principais causas de divórcio continuam sendo 1. Traição, 2. Problemas financeiros. E isso é algo a se avaliar porque muitos psicólogos já pesquisaram e viram que o que acontece é que os casais, quando estão namorando, eles geralmente não conversam sobre o que eles consideram ou não sendo uma traição, não conversam também como que vai ser a divisão das despesas, e aí fica o dito pelo não dito, e aí quando se casa, um se surpreende muito com o comportamento do outro, porque um acha que aquilo é certo e o outro acha que não é, só que não houve um diálogo antes para chegar nesses acordos, e aí depois a situação fica insustentável e acaba havendo uma separação. Então isso não é bacana também. Então o que acontece? Essas separações muitas vezes acontecem porque não houve um diálogo prévio, ok? E sobre a traição, um dado interessante também. Os homens continuam sendo os que mais traem dentro do casamento. Apesar das mulheres estarem quase aí se equilibrando, os homens continuam sendo os que mais traem. Ou seja, o motivo do casamento acabar, infelizmente, na maioria das vezes, ainda é por causa do homem. Então, se o homem não quer que o casamento acabe, é só ele não fazer a coisa errada, né? Não é tão difícil assim de entender. Falando ainda mais um pouquinho sobre a questão financeira, também numa pesquisa que foi feita, vou deixar aqui para vocês embaixo a referência, foi-se avaliado que quando as pessoas se casam, os homens, eles tendem a ter o dobro de patrimônio do que os homens solteiros. Então, é muito mais fácil você acumular riquezas quando você está dentro de um casamento do que fora dele. Por que que isso acontece? Porque geralmente quando você cria um seio familiar, é normal você buscar ter um pouco mais de estabilidade, você quer ter o máximo de conforto dentro daquela relação, com filhos ou não, mas você pensa num bem-estar que não é só seu, então é normal que se busque uma vida mais equilibrada, diferente de quem é solteiro, que acaba não tendo essa preocupação porque é ele por ele mesmo, então a maioria não tem tanta preocupação. Ou seja, se você quer ficar um pouco mais rico,
Se casar é uma boa ideia. Outra questão também, os homens casados, eles tendem a viver até 17 anos mais que os homens solteiros. Então, olha só, se o casamento fosse tão ruim assim para o homem, não aumentava até a qualidade, até a expectativa de vida deles. Eu vou arriscar um palpite aqui de por que isso acontece. Normalmente as mulheres, elas tendem a ser um pouco mais cuidadosas com a saúde, com questões de ir ao médico, fazer exame e tudo mais. E eu acho que as mulheres acabam pegando um pouquinho no pé dos homens para terem esse cuidado também. Um homem sozinho acaba não tendo a mulher para ficar no pé dele, então é normal que a expectativa diminua. E eles tendem a ter uma vida um pouquinho mais desregrada em questão de alimentação e tudo mais. Bom, esses são alguns pontos de vista para a gente analisar por que a ideia base dos MGTOWs de que o casamento seria uma instituição extremamente falida não tem tanto sentido. Existem alguns MGTOWs ainda um pouco mais radicais que ainda enxergam as mulheres como seres mentalmente, intelectualmente inferiores a eles, incapazes de ter a mesma inteligência masculina, apesar de não ter nenhuma comprovação científica de que isso seja verdade, mas eles acham que é verdade só porque as mulheres não concordam com ele, né? É um pensamento bem cômodo. Você não concorda comigo, eu digo que você é burro. Enfim. Bom, o intuito do vídeo, gente, não é de pôr uma regra, tá? Então não é de dizer que todos os homens solteiros são isso, que todos os casados são aquilo, e que você só será feliz se for solteiro ou se for casado. Não é essa a finalidade. Mas é de expor que nós podemos ser felizes das diferentes formas, que quem optar por ser solteiro, que você seja solteiro porque você se sente feliz assim, não porque você acha que as mulheres estão pretendendo arrancar tudo que você tem um plano maligno para depenar você até a última gota, mas sim porque você quer viver uma vida mais livre, você acredita que não é necessário ter uma união com outra pessoa agora, e lembrando que isso tudo é mutável, eu posso ser feliz solteira hoje, daqui a um ano não ser mais, porque a vida da gente vai mudando, a gente vai conhecendo novas pessoas, tendo novas experiências, e a gente tá aqui para mudar, para se transformar mesmo. E quando a gente fecha a cabeça numa única ideia, acha que só aquilo é o correto, a gente perde oportunidades na vida. Então, eu acho que a gente tem que se abrir, tem que conhecer, tem que ver o pensamento dos homens, das mulheres sim, tem que conhecer novos lugares, novas pessoas e nunca se fechar achando que todas as mulheres me farão mal por isso, ou todos os homens são maus por aquilo. Existem homens maus, existem mulheres oportunistas, isso sempre vai existir de ambos os lados, mas eu ainda quero acreditar que existem muito mais pessoas boas nesse mundo, pessoas a nos acrescentar, do que pessoas para nos prejudicar. E se alguma coisa não der certo, que fique de experiência para nós, porque a gente ainda tá subindo um degrauzinho na vida de cada vez e é normal tropeçar um pouquinho, tá bom? Um beijo, um abraço para vocês e até a próxima!